Bom dia, pessoal do CPA, como é que vocês estão? Vamos seguir o nosso cronograma de aulas. Antes do nosso cronograma, alguns recados. Lembrem que quinta-feira, dia 14, a gente tem aula ao vivo. Então, vou até anotar aqui, 14/5, ao vivo. Que horas? Às 11. Já está marcado no Clube Escola, já está agendado lá no Clube Escola. Vocês vão receber a notificação na quinta-feira de manhã. E na terça-feira que vem, que é dia 19/5, a gente vai ter prova. Certo? Essa é a nossa prova 2. O outro recado é que as notas da prova 1 estão no Unimestre. Sim, talvez com um pouco de atraso. Sim, talvez bem pouco. Não. Elas estão no Unimestre, pessoal. Já tinha comentado com vocês que o tempo que eu estive fora de casa, elas tinham ficado em casa, eu não tinha trago elas. E agora que eu retornei, que eu consegui ajeitar tudo que eu precisava, eu terminei de corrigir e as notas estão no sistema, certo? Então, vão lá, olhem a nota de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E a gente conversa mais sobre isso. Na aula de quinta-feira, vai ser uma aula de resolução de exercício. Eu vou deixar algumas atividades para vocês hoje, que é, de novo, referente ao conteúdo que eu fiz aquela aula grande lá de 40 minutos. E na aula de quarta a gente faz alguns exercícios e tira dúvidas. Na aula de quinta, desculpa. Aula de quinta a gente tira dúvidas, faz exercício. Então, assim, se vocês puderem dispor do seu glorioso tempo e ir na aula na aula de quinta, eu ficaria muito contente para que a gente consiga tirar todas as dúvidas e que vocês consigam fazer uma boa prova na terça-feira. A prova vai ser via Google Formulários, certo? Então, vocês já devem estar adaptados, já tem os professores que estão fazendo esse tipo de prova, e na quinta-feira eu falo um pouquinho melhor sobre ela, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. Antes de tudo, lembrem que eu sempre vou fazer o nosso resuminho. O resumo que tem a tabela dos círculos conhecida, a gente já faz esses círculos há bastante tempo, e a relação dos ângulos dos arcos trigonométricos seno, cosseno e tangente. E por último, aquele círculo lá que fala do falta, passe e falta, para que a gente lembre da simetria dos ângulos dependendo do seu quadrante. Professor, esse resumo na prova, pessoal, vocês vão estar em casa? Façam um resumo com antecedência, tenham um resumo em mãos. Então, usem com sabedoria. Vamos lá então. Primeira questão, pedia para que eu determinasse se existir o valor de cada tangente nos itens. Então, eu vou calcular o valor de cada uma da tangente e vou determinar, dependendo do nosso quadrante. Fiz de vermelho aí, vou fazer de verde minhas contas. Certo? Então, vamos lá. Tangente de 7π sobre 6. Primeiro que tangente de 7π sobre 6, eu vou escrever primeiro em ângulos. Já falamos sobre essa transformação, e tangente de 7π sobre 6 é igual a tangente de 210. Agora a gente vê o seguinte, 210 está no nosso terceiro quadrante. Se está no nosso terceiro quadrante, é o quadrante do passa. 210 passou quanto do 180? Passou 30, então é igual numericamente a tangente de 30. Eu só preciso verificar o seguinte, lá no terceiro quadrante a tangente é positiva. Se a tangente é positiva, o valor não vai alterar. Agora eu venho, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Pessoal, a gente percebe que conta, não tem muita coisa. Basta eu observar esses arcos e a gente vai conseguir resolver muito facilmente. 5π sobre 3 é tangente de 300. 300 está no nosso quarto quadrante. Se está no quarto quadrante, é o quadrante do falta. Quanto que falta para 360? 60. O que eu preciso verificar? Tangente de 300 no quarto quadrante, a tangente é negativo, então. Agora eu preciso do quê?
Quanto que é o valor da tangente de 60? Raiz de 3, então, menos raiz de 3. Fechou? 7π sobre 4. 7π sobre 4, que seria a tangente de 405. Tá, 405 eu tive que dar mais de uma volta para chegar no resultado. Ao dar uma volta que é 360, ainda faltou 45. Então, a tangente de 7π sobre 4 vai ser igual à tangente de 45, que eu já sei quanto é que é. Que é 1. Tudo bem? Agora vamos para a letra D. Tangente de 240. Se a tangente é de 240, eu olho que o 240 está lá no nosso quarto quadrante, no nosso terceiro quadrante. O quadrante do passa. Quanto que 240 passou de 180? Passou 60. Preciso verificar o quê? No terceiro quadrante, tangente é positiva, então o valor é a própria tangente de 60. Raiz de 3. Viram, pessoal? Simples, tranquilo? Tangente de menos 315. Cuidado, muito cuidado com tangentes de ângulos negativos, porque ângulos negativos não está no mesmo sentido, eu tenho que fazer o sentido contrário. Então, eu tenho que pensar o seguinte, a tangente de 315, ao invés de estar nessa direção, ela estaria na direção contrária. Então, a tangente de menos 315, que é a direção contrária, ela pararia antes de completar 360, antes de completar uma volta inteira. Quanto antes? 45. Então, é igual a tangente de 45. Concordam comigo, pessoal, que como a gente está trabalhando com o arco negativo, que é menos 315, se fosse positivo, teria que parar no quarto quadrante. Como é negativo, ele teria que ir na outra direção, ele pararia no primeiro. Então, tangente de 45, eu já sei calcular. Certo? Para o próximo. Tangente de 120. O 120 está lá no nosso segundo quadrante. Segundo quadrante, que é o quadrante do falta. Quanto que falta de 120 para 180? Falta 60. Agora eu preciso verificar o quê? No segundo quadrante, tangente é negativo. Então, vai ser menos o valor da tangente de 60, que é raiz de 3. Essa mesma ideia eu faço com seno, faço com cosseno, vou fazer com tangente, como eu estou fazendo aqui. G, tangente de 150, que também está no segundo quadrante, que também é negativo, né? 150 é o quadrante do falta, falta 30. Então, tangente de 30. Quanto que é a tangente de 30? Menos raiz de 3 sobre 3. Viram que não teve nenhum cálculo muito assim, extenso, nem nada. Tangente de menos 300, de novo, menos 300, eu tenho que dar a volta pelo outro lado, ela vai ser igual a tangente de 60, e a tangente de 60 a gente já conhece, que é a raiz de 3. Tudo bem, pessoal? Muito simples, esse tipo de questão aconteceu em seno, aconteceu em cosseno, pode acontecer em algum tipo de expressão, eu posso fazer expressões do tipo, calcule tangente de 240, mais tangente de 120, mais seno de 80, e assim sucessivamente, e eu vou ter que resolver separadamente cada uma para depois chegar no nosso resultado, certo? Vamos passar para a próxima questão, que é a questão número 4, já está escrita aqui. Ok? Então vamos lá. Então a questão 4 pede para que a gente relacione as colunas. Então, eu vou calcular o valor de cada uma dessas e depois eu vou relacionar nas colunas que estariam me pedindo. Primeiro, cosseno de 5.240. Vou ter que dividir por 360, ver quantas voltas deu, ver quanto é que sobrou. Isso vai ser igual ao cosseno de 200. Pô, 200 não está em valor nenhum. Vamos calcular o resto e ver o que a gente vai tirar de conclusão depois. Certo? Então, seno de 1.200. Se eu faço, de novo, 360, 1.200 dividido por 360, e vejo quanto é que dá, eu vou ver que o seno de 120 é igual, o seno de 1.200 é igual ao seno de 120.
E o seno de 120, a gente sabe que está lá no segundo quadrante. Segundo quadrante esse que é positivo. Então, vai ser igual o seno de 60. Por quê? Porque no segundo quadrante é o quadrante de falta, e falta 60 até 180. E seno de 60 eu sei que é raiz de 3 sobre 2. Seno de menos 210. Olha a volta contrária. Se é na forma negativa, 210 estaria lá no terceiro quadrante, indo pelo lado contrário. Então, ele vai estar no segundo quadrante no verdadeiro, o valor vai ser positivo. Menos 210 passou 30 de 180. Então, se eu faço daqui para cá, passou 30. O que significa que do outro lado falta 30. E o ângulo que falta 30 seria o seno de 150. E como a gente já tinha dito mesmo, seria o seno de 30, que é o que falta. E o seno de 30 eu sei que é 1/2. AD. Tangente de 150, 2 vezes o seno de 120, menos o cosseno de 330. Eu vou calcular separadamente cada uma dessas coisas. E depois eu vou operar. Vou até trazer a minha outra folha aqui, ó, que eu vou colar. O tangente de 150 eu já tenho, ó. Tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Menos raiz de 3 sobre 3. Mais 2 vezes o seno de 120, que eu também acabei de calcular. Raiz de 3 sobre 2. Menos o cosseno de 330. Vamos pensar. O cosseno de 330 está lá no quarto quadrante. É o quadrante do falta para 360. Falta 30. Se falta 30, o cosseno de 330 teria o mesmo valor do cosseno de 30. Certo? Só que no quarto quadrante é positivo, então o valor é o mesmo. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Feito isso, agora a gente só tem que operar isso. Certo? Ó, 2 e 2 eu posso simplificar porque ele está multiplicando. Me sobrou menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Ó, menos raiz de 3 sobre 3, mais raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Vou fazer MMC disso tudo, seria uma operação de fração bem normal. 6 dividido para 3, 2. Menos 2 raiz de 3. Mais 6 dividido para 1 vezes raiz de 3. Menos 6 dividido para 2, 3. Agora eu vou só resolver isso aqui, ó. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Raiz de 3 com mais 6. 1. Raiz de 3 sobre 6. Se desse para eu simplificar alguma coisa, eu simplificaria. Como não dá, eu vou deixar assim o nosso resultado. Agora eu vou lá ver nas alternativas o que é o quê. Fica laranja. Ó, o seno de 1200 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, o seno de 60, lá tem uma alternativa que é o cosseno de 30. Lembra que a gente falou sobre o seno de 1 é igual ao cosseno do seu suplementar? Então, isso é igual ao cosseno de 30. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 6. A gente já tem o valor que lá mesmo está como raiz de 3 sobre 6. Depois a gente tem 1/2. Lá tem 1/2. E aqui seria o que sobra, que é o menos cosseno de 20. Ok? Então, na sequência lá, seria CADB. CADB. Tudo bem? Vamos para a questão 5. A questão 5, que é uma expressão muito comum nesse tipo de conteúdo, pessoal.
A gente vai resolver esse tipo de questão várias vezes. Aonde eu estou dando para vocês uma expressão, vocês vão ter que substituir, descobrir o valor de cada uma separadamente e depois substituir. Os exercícios que eu vou deixar para vocês hoje vai envolver muita coisa sobre isso, onde vocês vão resolver separadamente cada uma das coisas e depois de ter separado é que vocês vão resolver. Tudo bem? Questão 5, então. Seno de 8π sobre 3 menos cosseno de 5π sobre tangente de 13π sobre 6. Vamos calcular cada um deles separado. Primeiro, vou deixar um espacinho. Seno de 8π. 8π. Nossa, essa é antiga, né? 8π sobre 3. Primeiro, eu vou descobrir quanto que é esse 8π sobre 3. Seria, no lugar de 180, que eu vou dividir por 3, isso vai dar seno de 480. Como isso é mais de uma volta, eu vou dizer que isso é seno de 120. Que eu vou aqui, ó, reciclar novamente, que eu já sei quanto que é o seno de 120. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Vou calcular o cosseno de 5π. Cosseno de 5π, eu teria que, no lugar de π, botar 180. Então, seria 180 vezes 5, que é 900. Opa, faltou um cosseno. Dividido por 360, ia dar cosseno de 180. Esses cossenos 90, 180, 270, 360, vocês têm que saber. É importante que vocês saibam quanto que é o cosseno. Olhem aqui no nosso ciclo trigonométrico. 180, a gente olha o cosseno quando ele está deitado. Então, é 1 e menos 1. Para cá positivo, para cá negativo. Então, cosseno de 180, menos 1. E por último, a gente teria que calcular a tangente de 13π sobre 6. O processo é sempre o mesmo. Vou substituir por 180, certo? E depois vou multiplicar por 13. Isso vai dar a tangente de 390. Tangente de 390, que é uma volta completa mais 30. Então, tangente de 30. E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Substituir tudo certinho, bonitinho. Agora eu vou voltar para lá. Vou colocar todos os valores. Raiz de 3 sobre 2, menos... Olha aqui o cuidado, ó. O cosseno de 5π é menos 1. Aqui eu tenho o menos 1 da operação, então ficaria menos com menos, que é mais 1, dividido por raiz de 3 sobre 3. Agora basta resolver isso aqui. Primeiro eu vou resolver o numerador lá, ó. Isso aqui vai dar raiz de 3... Ai, errei. Raiz de 3 mais 2 sobre 2. E embaixo, raiz de 3 sobre 3. Posso fazer o método orelha, certo? Fazendo o método orelha. Acho que vai ficar pequeno, né? Vou adaptar. Aqui, ó. Fazendo o método orelha aqui, ó, eu vou ter que raiz de 3 mais 2 vai multiplicar com 3. Então, eu vou ter 3 que multiplica raiz de 3 mais 2. Embaixo, eu vou ter um 2 que multiplica raiz de 3. Eu não posso ter essa raiz de 3 embaixo. Para isso, eu vou ter que racionalizar. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3. Agora eu resolvo. 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. 3 vezes 2 é 6. Isso ainda vai multiplicar com raiz de 3. No denominador, eu vou ter 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 2 vezes 3. Ok? 2 que está multiplicando, raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, raiz de 9, que é 3. Vou operar isso aqui de novo, e esse raiz de 3 eu vou jogar para dentro. Então, ó,
Raiz de 3 vezes 3, raiz de 3, ficaria 3 vezes 3. Pelo mesmo processo. Raiz de 3 vezes 6, ficaria 6 raiz de 3. Sobre 6. Logo, aqui eu tenho 9 mais 6 raiz de 3 sobre 6. Posso colocar um termo em evidência, não posso? Posso colocar um 3 em evidência. Então, ó, vou colocar aqui um 3, que vai multiplicar 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 2. Os 3 se simplificam, sobrando somente 3 mais 2 raiz de 3 sobre 2. Professor, tem um problema nesse tipo de operação aqui, ó, resolver esse tipo de operação que a gente viu, ou viu pouco, ou não viu no nono ano. Esse é o momento, pessoal. Vocês precisam tirar essa dúvida, vocês precisam resolver questões sobre isso. É muito comum aparecer questões envolvendo esse tipo de conta, certo? É muito comum que apareça para que vocês resolvam isso, certo? Quanto mais a gente fala de trigonometria, mais questões desse tipo vai aparecer, onde vocês precisam racionalizar, tem que usar a propriedade de potência, tudo mais. Então, é muito comum que isso aconteça, certo? Eu também tinha pedido a questão 1 da atividade proposta, que é exatamente a mesma da questão 1 que eu fiz no outro, da outra página. Então, eu vou facilmente aqui, ó, só colar o resultado 6, que é o mesmo processo. A, B, C e D. Talvez alguns desses até se repetiria os valores que a gente tem, tá bom? Então, ó, o A, só a resposta, 0. O B, 0. O C, raiz de 3. E o D, raiz de 3. Os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, pessoal, vão ser muitos exercícios envolvendo exatamente essa ideia de fazer cada passo, e depois eu separar no que precisa, certo? Por exemplo, a gente tem ali a questão 2. Olhem a questão 2. Olhem nesse momento aí a questão 2. Que fala, ó, sendo R 2 tangente de π sobre 6 vezes tangente de π sobre 3 menos... Tá vendo que tem um monte de coisa em cima de π sobre π? Você consegue calcular separadamente cada uma dessas coisas? Descubram o valor de cada coisa separado e depois juntem na expressão que ele está sendo pedido. Façam com calma que vocês não vão se perder. Mas façam, porque a nossa prova é de semana que vem e vai cair toda essa parte de trigonometria que é extremamente importante. Tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Lembrem que a gente tem reforço hoje. Nosso reforço é a terceira aula, é às 3 horas. Eu deixo, como sempre, um grande beijo para vocês. E a gente se vê na quinta-feira, caso a gente não se veja no reforço, na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau.